Você consegue assumir para as pessoas que você convive, para as pessoas que você gosta, que você é uma pessoa ambiciosa? Ou você tem vergonha, tem medo de ser julgada, tem medo de ser criticada por expressar para as pessoas as suas ambições? No vídeo de hoje, eu vou exatamente, né, discorrer sobre esse assunto, porque essa é uma das nossas maiores autossabotagens na nossa vida. E quando, né, a gente confunde ter ambição com egoísmo, a gente na verdade tá tendo um pensamento muito do senso comum, sabe, muito essa coisa assim, da sociedade que não entende exatamente o que é egoísmo. E como eu sou psicólogo, né, eu tenho essa formação em psicologia, eu quero esclarecer para você a diferença entre ter ambição e ser egoísta, que são coisas totalmente diferentes, com o objetivo, é claro, de te ajudar a você a se desbloquear e você alcançar o seu maior potencial, porque você tem tudo para dar certo na sua vida. Mas você precisa parar de se sabotar por medo de ser criticado ou criticada ou de ser rejeitado ou rejeitada. Então, eu preciso contar com a sua ajuda, ok? Então vamos lá. Antes de tudo, né, eu já quero te convidar para você se inscrever aqui no canal, já que todos os dias, né, eu estou deixando aqui um vídeo sobre autoconhecimento, trazendo questões desses bloqueios mentais, emocionais, comportamentais, para ajudar você na sua jornada de expressão do seu potencial na vida, seja qual for, né, o objetivo que você quer realizar. E o que acontece, né? Essa ideia que a gente tem, né, de que a ambição, ela é ser egoísta, ela é uma ideia que, quando a gente vai entender ela mais a fundo, a gente consegue, encontrar a raiz dela na história das nossas famílias. Por quê? Porque se você for parar para analisar, os seus tataravós, muito provavelmente, eles estavam vivenciando um Brasil na escravidão, se eles estavam aqui no Brasil, né? Porque a escravidão aqui no Brasil, ela terminou só em 1888. Então, os nossos tataravós, eles ainda viviam em um país escravagista. E o que acontece, né? Isso parece que é muito distante, mas não é não. Tá muito perto aqui, tá muito pertinho da gente. E como nós somos, né, pessoas que somos descendentes de famílias que tiveram, né, esse processo, né, de pessoas escravizadas tão recente, nós ainda carregamos essas crenças, né, os nossos pais, os nossos avós, os nossos bisavós, de que você desejar algo, isso é errado, de que você desejar algo é feio, de que você desejar algo é proibido. Por quê? Porque as pessoas que estavam vivendo ali naquela época, né, ou elas eram, né, escravas, ou elas eram senhores, ou eram pessoas que tinham sido libertadas ou comprado a sua liberdade, mas que não tinham direito de exercer a sua prosperidade, de exercer a sua vida. Então, como nós viemos exatamente desse tipo de história do nosso país, aonde, né, um grupo mais seleto de pessoas realmente fazia parte dessas famílias mais abastadas, somente essas pessoas, elas realmente carregam, né, essa crença histórica de que elas têm o direito de desejar, de que elas têm o direito de querer. E nós que geralmente viemos de famílias mais comuns, nós vemos com essa crença, né, de que olha, é errado, é proibido, você não pode, isso é feio, isso é mal, vai te levar para o inferno, isso vai fazer as pessoas só se aproximarem de você de forma falsa, vai fazer com que você não tenha verdadeiras amizades, porque as pessoas só vão se interessar por aquilo que você tem. E a gente começa às vezes a ficar com medo, né, de ter realmente ambição. Só que no fundo, a gente realmente, né, o ser humano, ele é uma potência, né? Se tem uma coisa que o ser humano é uma potência, né? Nossa mente não para o dia todo, né? Nossa mente fica pensando, 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 pensando. Só que, no geral, como a gente não foi autorizado, né? E os nossos pais, nossos avós, bisavós também não foram autorizados a vivenciar e a experienciar a ambição positiva, essa coisa de querer coisas boas, de buscar o bom, como a gente realmente foi castrado nisso, a gente fica pensando exatamente o quê? Somente coisa ruim. É por isso que a nossa cabeça muitas vezes acaba pensando muitas coisas ruins. Só que a gente pode resgatar isso. A gente pode resgatar a nossa cabeça para pensar coisas boas. Só que quando a gente então pensa em coisas boas, vem aquela vozinha, né, dizendo: "Ah, é errado. Ah, isso é muita ambição. Ah, isso é muito egoísmo, querer tudo isso. Ah, isso é muita vaidade. Ah, isso é muita ganância", tipo, vem esse monte de coisa, né. Só que assim, poxa, se você não puder pensar nas coisas boas, você vai pensar o quê? Você vai pensar nas coisas que te fazem sofrer?
Não, 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 não. Vamos consertar isso. Vamos trazer de volta, né, a nossa oportunidade de poder pensar em coisas boas. Só que aí, quando entra a questão, né, desse pensamento do egoísmo, né, eu estar querendo coisas boas, é ser egoísta, é pensar só em mim, ainda, né, vem dessa ideia, né, de que a gente tem que deixar a gente para trás para esperar o próximo. Só que veja bem, esperar o próximo é a gente colocar o nosso tempo na escolha do outro. Eu não posso colocar a minha vida no tempo que a outra pessoa quer viver a vida dela. Então vamos imaginar o seguinte: você tem uma pessoa que você gosta muito, um amigo, uma amiga, um familiar. E ele ou ela quer viver uma vida mais simples, mais tranquila, mais calma. Então essa pessoa quer morar num lugar bem, tipo, específico. Você não, você quer viver uma vida mais agitada, você quer viver uma vida mais barulhenta, você quer viver uma vida mais movimentada, mais cheia de coisas. Por que que você tem que esperar aquela pessoa mudar de decisão ou ficar esperando ela, sendo que aquela é a escolha dela? Se ela quer aquilo, tá tudo bem, tá tudo lindo. Mas se você quer outra coisa, você pode escolher o que você quer, porque ela já tá escolhendo o que ela quer. Então, uma pessoa que às vezes nasce, né, em uma família aonde ela tem mais ambição do que a família, ela vai ter uma tendência a se sentir meio que errada, porque tá todo mundo querendo ficar ali. E ela sente aquela vontade de ir, de seguir em frente. E no fundo, ela pensar nela, você pensar em você, você escolher você, não é egoísmo. O que que na verdade é egoísmo? Egoísmo é você querer que a outra pessoa viva uma coisa que ela não quer viver porque aquilo faz você se sentir bem. Então, egoísmo é você querer que o outro faça algo que ele não está afim de fazer para que você se sinta bem com isso. Então, no egoísmo, você está exigindo que alguém faça algo que essa pessoa não está afim, para que você se sinta satisfeito. Agora, quando você faz algo com a sua própria vida, quando você faz algo com as suas próprias decisões para que você fique bem, isso não é egoísmo. Isso é o quê? Isso é autonomia. Isso é liberdade. Isso é o quê? Isso é maturidade. É você ser adulto, é você ser adulta. Porque quando a gente é criança, a gente realmente, né, precisa que alguém faça algo para que a gente seja atendido. Quando a gente se torna adolescente, aí a gente ainda está sobre os cuidados dos adultos, ainda tem normas, tem leis que a gente ainda precisa seguir uma série de coisas para não afetar e às vezes até não prejudicar os adultos que são responsáveis por nós. Mas quando nós ficamos adultos, nós somos totalmente livres para escolhermos o nosso caminho, para fazer aquilo que desejamos, para escolher as nossas buscas, os nossos anseios, mesmo que isso seja totalmente diferente daquilo que as pessoas que nós crescemos queira. E mesmo que você queira ir mais longe, mesmo que você queira ir mais distante e que você, por exemplo, não queira compartilhar, dividir, sabe, doar, dar aquilo que você conquistou para o outro, você não precisa se sentir culpado ou se sentir culpada. Por quê? Porque você produziu tudo isso com a sua existência, com o seu tempo, com a sua dedicação, com a sua energia. Então, se você realmente usou tudo o que é seu para você produzir isso, não tem problema nenhum você não se sentir à vontade, caso você não queira oferecer isso para as pessoas que ficaram, que você não queira dividir isso com essas pessoas. Por quê? Porque a vida ela dá oportunidades para todas as pessoas. Ninguém está privado das oportunidades. As oportunidades, elas estão disponíveis. Hoje, por exemplo, né, uma pessoa que não sabe ler, ela pode escutar audiobook no YouTube, ela pode ouvir livros extremamente maravilhosos. Então tem um monte de canais no YouTube que tem um monte de audiobook. Então você, por exemplo, né, que está tentando fazer uma transição de carreira, que você não gosta mais do seu trabalho, você não tem muito tempo para estudar, você pode aprender um monte de coisa com audiobook, enquanto você vai no ônibus, ou no trem, ou no trânsito, ali, né, indo para o seu trabalho, voltando para o seu trabalho. Então, existem oportunidades hoje que nós nunca tivemos na história da humanidade. Então, quando a gente percebe que abraçar essas oportunidades e viver aquilo que você quer, explorar a sua ambição, colocar o que você tem de melhor para fora,
isso não faz você não faz você uma pessoa egoísta, isso faz você uma pessoa que vai somar na sociedade. Por quê? Porque uma pessoa, quando ela explora o potencial que ela tem e ela realiza o que ela pode realizar com o potencial que ela tem na sociedade, ela soma na sociedade. Então, olha, por exemplo, o Steve Jobs, né, que foi um inventor incrível, né? Tipo assim, ele trouxe um monte de inovações para a tecnologia. Olha Santos Dumont, o cara foi lá, inventou o avião. Ele estava expressando o quê, esses homens? Eles estavam expressando a ambição deles, eles queriam mais. Né? Olha, por exemplo, a Helena Blavatsky, né? Que foi lá pro Oriente, foi aprender um monte de coisa, de várias filosofias, e trouxe pro Ocidente e escreveu tudo isso. O que que fez uma mulher, sabe, há 2 séculos atrás? Tipo assim, sair no meio do nada em busca de algo. A ambição dela por conhecimento, por ajudar as pessoas. Então, veja, tudo o que a humanidade produz de bom está ligado à ambição, à busca por mais. Aí você pode vir na sua cabeça, ai, mas tiveram pessoas que fizeram coisas ruins para a humanidade por conta da ambição. Ok, algumas pessoas fizeram coisas que prejudicaram a humanidade, mas a pergunta é, o que você quer fazer? Você quer fazer algo que prejudica a humanidade ou você quer fazer algo que é bom para você e que soma na sociedade, que faz bem para outras pessoas? Porque esse, por exemplo, esse trabalho que eu tô fazendo aqui, existe uma missão por trás desse trabalho. Sabe? Eu quero chegar a mais pessoas, eu quero conversar com milhares, com milhões de pessoas ao mesmo tempo. Existe uma ambição por trás disso daqui. Mas quem diz que esse trabalho ele é negativo? Quem diz que ele é ruim? Você não tá sendo favorecido ou favorecida com esses conteúdos? Não tá te ajudando a pensar fora da caixa? Não tá te ajudando a romper vários bloqueios? Então veja bem, a ambição, ela não é egoísmo. Egoísmo seria se eu quisesse que alguém fizesse algo para eu me sentir feliz. Eu tô vindo aqui fazer o que eu gosto para eu me sentir feliz, para eu buscar aquilo que eu quero, que eu acredito que eu mereço e que eu tô indo atrás para encontrar. Então, hoje de manhã foi muito profundo, foi muito interessante. Eu quero compartilhar um pouquinho com você. Na verdade, não foi hoje, foi ontem pela manhã. Ontem pela manhã, eu estava fazendo exercício e eu cheguei a uma conclusão, sabe? Eu cheguei a uma conclusão, uma reflexão muito profunda de que, assim, o quanto a ambição por estudar, sabe? É uma das ambições que eu tenho, a de estudar, a de conhecer. Estava até aqui há pouco, né, estudando esse livro aqui, né, do Enneagrama, que é um livro que fala sobre os 9 tipos de personalidade que existem. Né? E dentro desses tipos de personalidade tem algumas nuances que vão dar 27 maneiras do ser humano se expressar, 27 possibilidades de personalidade, que todo ser humano é único, mas os padrões de personalidade a gente consegue perceber. E nessa busca, nessa ambição por estudar, qual que foi a conclusão que eu cheguei ontem? A conclusão que eu cheguei ontem é que o meu último salário em 2019, como CLT, eu trabalhava em uma universidade lá de São Paulo, quando eu morava lá. O meu último salário em 2019, o valor da minha hora de trabalho era 29 vezes menor do que o meu valor de hora hoje. Então, assim, eu ganhava 29 vezes menos por hora. Eu fui fazer a conta, é como o seguinte: uma hora minha de trabalho hoje, por conta dessa ambição de estudo, e claro, colocar em prática, né, o estudo, é como se eu tivesse que trabalhar antigamente, até 2019, segunda-feira, das 8 às 5, terça-feira, das 8 às 5, quarta-feira, das 8 às 5 e quinta-feira, das 8 às 13 horas, à 1 da tarde, sem pausa para almoço. Então, assim, em uma hora eu ganho o equivalente a 3 dias inteiros e 5 horas de um dia de trabalho. Então, assim, é muita diferença. É muita diferença. Só que, assim, não é uma fórmula mágica, sabe? Não é um segredo, não tem um segredo. É muito estudo, é muita hora de prática. E, assim, no começo, as coisas elas acabam não acontecendo do jeito que a gente espera. A gente acaba, às vezes, ganhando muito menos do que aquilo que a gente poderia ganhar. Por quê? Porque a gente está construindo algo. Só que assim, é a ambição que traz a gente até isso, sabe? E o meu objetivo é que daqui, tipo, 5 anos, que a minha hora ela esteja valendo 150 vezes mais a minha hora de 2019. Por quê? Porque eu tenho esse merecimento, eu tenho esse direito. E você também. Você também tem esse direito. Então, veja bem, se a sua ambição é aprender a dançar, se a sua ambição é ter um relacionamento feliz, se a sua ambição é morar em outro país, se a sua ambição, sabe, ela é se desenvolver espiritualmente, se a sua ambição
ela é ter mais autoconhecimento, se a sua ambição é ter um corpo mais saudável, não importa qual seja a sua ambição, tenha claro, ela não é egoísmo, desde que você não exija que nenhuma pessoa faça algo para que você se sinta feliz. Desde que você assuma a responsabilidade de que você é a única pessoa que pode trabalhar pela sua própria felicidade e que você não vai prejudicar a vida de ninguém para você encontrar a sua felicidade. Mas não quer dizer que você vai se prender a não frustrar as ilusões e as expectativas que algumas pessoas tiveram sobre você. Porque quando as pessoas criam expectativas sobre quem nós somos, como nós vamos ser, o que nós vamos fazer, elas criaram uma ilusão na cabeça delas. E toda ilusão, ela vai passar por uma desilusão. Então, quando a gente realmente escolhe seguir a nossa ambição e a nossa escolha é a desilusão de alguém que estava querendo escolher algo por nós, a gente não está fazendo nada de errado. A gente simplesmente está seguindo o nosso coração. Então, saia daqui com essa consciência. A sua ambição, ela é um direito que você tem, desde que você seja uma pessoa que faça o bem para si mesma e o bem para a humanidade. E fazer o bem para a humanidade não é fazer o que as pessoas querem que você faça, é não causar algo que machuque a pessoa. Só que, de novo, a ilusão que ela criou, a sua escolha que gera uma desilusão não é você machucar ela. A gente não é responsável pelas expectativas de ninguém. Nós somos responsáveis pelas nossas escolhas e pelos nossos caminhos. Então, tenha valores éticos muito profundos no seu ser, sabe? Busque autoconhecimento, busque se estudar, busque se conhecer, busque aprimorar, sabe, a sua mente através de todas as possibilidades de conhecimento que você puder e seja uma pessoa íntegra. Mas sendo uma pessoa íntegra, não abra mão da sua ambição, porque isso não é egoísmo. Isso é você realmente viver o melhor do seu ser. Então, se essa mensagem fez sentido para você, eu quero que você possa se inscrever aqui no canal, que você curta o vídeo e, claro, que você possa deixar o seu comentário, sabe? Compartilhe aqui com a gente, né? Caso você tenha tido algum tipo de aprendizado com relação a você expressar e não ter vergonha da sua ambição e vencer esse medo de achar que a ambição é um egoísmo. E se você aprendeu algo sobre isso, compartilhe aqui com a gente, porque a sua experiência também pode ensinar a gente que está aqui. Porque o meu objetivo aqui é compartilhar o que eu estou aprendendo e também aprender com vocês o que vocês já aprenderam com a vida, e assim a gente vai fazendo uma corrente mais profunda, ok? Caso você queira entrar em contato comigo, né, aqui embaixo tem o número do meu WhatsApp, aqui embaixo tem o link do meu último curso que eu lancei para pessoas que querem, né, realmente ultrapassar esse medo, sabe, de serem rejeitadas, que querem superar esse medo da rejeição ou algum tipo de rejeição que viveu na vida. Esse curso é especificamente para esse tipo de situação. E aqui embaixo, né, tá o link da página da Hotmart. E esse daqui é o cupom de desconto de 18% para vocês que acompanham aqui o meu canal, ok? Então o cupom ele é 18% YTED. Se você acompanha o meu canal, com esse cupom você tem o direito a 18% de desconto. Lembrando que tem 7 dias de reembolso. Eu tenho certeza que você não vai querer reembolso, porque